Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o primeiro Antena Entrevista aqui pela Rede Antena 7, no seu canal do YouTube e também nas redes sociais da Rede Antena 7 e do grupo 7 Segundos de Comunicação. A partir de hoje, uma ou duas vezes por semana, a Rede Antena 7 inaugura um novo formato de programa para a nossa audiência. Não é uma simples entrevista, mas um raio-x de importantes personagens da política alagoana e nacional. Não apenas o que ele pensa, mas o que o formou como cidadão e qual a sua visão de mundo sobre os mais diversos e importantes temas locais e nacionais. Desta forma, o Grupo 7 Segundos contribui para que o telespectador forme a sua própria ideia dos mais importantes atores da política alagoana e, quem sabe, até mesmo da política nacional. As eleições vêm aí e quanto mais bem informado e informado está o eleitor, melhor será a sua escolha, ganha a sociedade alagoana. Muito bem, neste nosso primeiro Antena Entrevista, nós iremos conversar aqui com um personagem da política alagoana. Ele é um político da chamada nova geração. Tem apenas 38 anos, vem de uma família tradicional da política do agreste alagoano. Ele estudou para isso, formado em gestão pública e, nesta área, já foi secretário de Meio Ambiente e superintendente de limpeza urbana da capital alagoana. Em 2018, deu o maior passo de sua carreira política, ao eleger-se deputado estadual por Alagoas. Teve um mandato destacado de oposição ao então governador Renan Filho, mas de muitas proposições e debates sobre os mais variados temas, de meio ambiente, uma de suas áreas preferidas, até a pandemia de Covid-19 que lhe atravessou o mandato. Apesar da passagem positiva pela Assembleia, foi surpreendido em 2022 pela engrenagem que ele próprio ajudou a criar. Numa chapa pela União Brasil, viu nomes como o delegado Leonan e Mesaque Padilha crescerem na reta final e acabou ficando na primeira suplência do União Brasil. Vida que segue, incorporado ao governo Paulo Dantas, do qual foi um dos primeiros apoiadores ainda em 2022, hoje exerce o cargo de diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, que tem como principal ativo a Ceasa, que é o maior mercado público do estado de Alagoas. Para falar sobre a sua carreira, sobre a sua vida política e projeções para o futuro, o Antena Entrevista tem o prazer de entrevistar nessa primeira edição Davi Maia de Vasconcelos Lima, ou simplesmente Davi Maia. Bem-vindo, Davi. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todos que fazem a Rede Antena 7, os 7 Segundos. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto um convidado ilustre de ser o primeiro do Antena Entrevista, mas assim como foi lá em 2017, quando você abriu aí as portas de Arapiraca ainda em outra rádio, recebendo a gente, fiz questão também de atender o seu convite, de estar aqui. Maravilha, a gente que agradece, viu? Obrigado pelo espaço. E lembrando que isso aqui é um bate-papo, tá? As formalidades acabaram aqui nessa apresentação e a gente pode ficar à vontade aqui batendo esse papo, vamos ter bastante tempo para isso. Ainda comigo na bancada da Rede Antena 7, o jornalista Felipe Ferreira. Opa, Felipe. Olá, Luciano Amorim, prazer em falar com você novamente, direto aí da redação do 7 Segundos em Arapiraca. É um prazer imenso estar de volta às telas da Rede Antena 7, através também do portal 7 Segundos, para falar de uma coisa que a gente gosta só um pouco, né, que é política. Pois é. Então vamos lá, vamos começar aí esse bate-papo com o deputado Davi Maia, ex-deputado Davi Maia, e quem sabe estou falando aqui pela boca de um anjo, né? Quem sabe deputado novamente em breve. Mas deixa eu começar, Davi, como esse é um programa onde a gente, como eu disse aqui na introdução, a gente pretende traçar um raio-x do convidado, da pessoa que está aí sentada nessa cadeira. Eu queria que você me dissesse de onde você veio, qual é a sua formação
e de onde surgiu, embora eu saiba, eu queria que você dissesse para o nosso público de onde surgiu esse gosto pela política, Davi. Eu sou lá da cidade de Quebrangulo, a melhor cidade do universo, terra de Graciliano Ramos. Venho de uma família, como você bem disse, tradicional na política. Meu avô já fazia política há muitos anos. Meu pai, que não é filho do meu avô, no caso virou genro, mas foi de movimento estudantil, participou da política de esquerda que durante a ditadura militar, do movimento estudantil lá na UFAL. Vai para Quebrangulo, faz uma aliança que terminou no final das contas virando um namoro e um casamento com a minha mãe. E desde sempre fizeram política. Eu, muito novo, estudei em Quebrangulo, fui alfabetizado num colégio público, já quando meu pai era prefeito. Fui alfabetizado na escola Jovelina, escola municipal Jovelina Saldanha da Cunha Lima. Depois venho para Maceió e fiz aqui a minha carreira, vamos dizer assim, política. Lógico, sem me afastar da minha cidade, que eu amo de paixão. Mas já aí em uma vertente contrária, vamos dizer assim, ao meu pai. Porque de todas as reuniões, meu pai era do PSB já, aí eu já adolescente. Todas as reuniões que eu fui do PSB naquela época, eu não me via naquele local e ingressei no PFL até por uma aproximação que eu tinha com o então deputado federal José Tomás Nonô, uma questão até familiar. E já aos 15 anos, os 16, me filiei, eu fiz aniversário no dia 16 de agosto, no dia 3 de setembro, já estava filiado ao PFL, com todas as honras, assinado por Jorge Bonhausen. E o PFL fez a minha formação política, vamos dizer assim, inclusive com vários cursos no Brasil, curso no exterior, e eu me vi um liberal, e assim eu sou um liberal na essência, em todos os sentidos da vida. Eu acho que o Estado não pode interferir no indivíduo, o indivíduo é muito mais importante do que o Estado, do que o que tem a menor de todas as minorias é o cidadão, é o indivíduo, e ninguém tem o direito de interferir na sua escolha ou interferir nas suas decisões. E quando o Estado não atrapalha, já ajuda muito. Depois, trabalhando aí, já mais velho, com 18 anos, fui trabalhar em Brasília com o Nonô, quando ele estava lá na primeira vice-presidência do Congresso. Participei, Luciano, daquela disputa de Nonô com Aldo Rebelo, que eles empataram literalmente no primeiro turno. Depois foram para o segundo turno de presidente, aí 2 alagoanos disputando a presidência da Câmara. E o Nonô na oposição, no meio do mensalão, da CPI dos Correios, o Nonô perdeu para o Aldo por 15 votos. E numa eleição assim, que foi a primeira liberação, se fala muito hoje de emenda secreta, orçamento secreto. Naquela eleição, 2006, 2007, se eu não me engano, agora falhou aí o ano, mas em 24 horas o governo gastou 5 bilhões de reais naquele tempo, há 20 anos atrás, para derrotar o Nonô e o Nonô não ser presidente do Congresso, que era o cargo ali que ele já estava exercendo, porque o Severino tinha sido afastado, Severino Cavalcante, naquele escândalo do restaurante da Câmara. Mas foi um momento muito intenso assim, da minha vida. Depois a gente continuou, tínhamos aquela eleição do Senado, Nonô disputou o Senado, não teve sucesso, depois virou vice-governador, e a gente está aí sempre acompanhando o bom velhinho, que eu posso dizer que foi a minha maior influência política, vamos assim dizer. Depois me torno, por uma aproximação com o então deputado estadual ainda, JHC. Ele, na eleição dele de deputado federal, já não tinha mais o Nonô já não era mais candidato a deputado federal. A gente se aproximou do JHC. Trabalhamos muito. Naquela eleição, eu e meu pai demos a ele a maior votação que um deputado federal já teve em Quebrangulo, até hoje, inclusive. Nunca ninguém bateu a votação dele. Então a gente se aproximou muito. E João Henrique me convidou para ser secretário de Meio Ambiente, porque ele tinha visto o nosso trabalho no programa da reconstrução do Estado. O Nonô era o coordenador, mas quem tocava mesmo dia a dia era eu. Naquela enchente de 2010, o Nonô virou coordenador, como ele era vice-governador, e eu que tocava lá no gabinete. E como o JHC era o deputado estadual que acompanhava o programa da reconstrução pela Assembleia, então a gente fez ali uma aproximação e JHC me convida
para ser secretário de Meio Ambiente da gestão do Rui Palmeira. Eu acho que a gente fez um trabalho relevante como secretário do Rui. Depois o próprio Rui me convida para ser superintendente de limpeza urbana. Foi quando teve ali um afastamento do JHC com o Rui, a gente ficou na gestão. Em 2018 nos elegemos deputado estadual, fruto desse trabalho, inclusive isso deu a gente um renome a nível do estado, como eu estava dizendo. Tive a oportunidade de dar entrevista aí na Rádio de Arapiraca. Na Superintendência de Limpeza Urbana também fizemos alguns trabalhos que chamaram a atenção, especialmente na questão da coleta seletiva, com as catadoras de material reciclado. Também na questão do sururu. Quem passava na lagoa via aquele montanha de casca de sururu e hoje em dia você passa, não existe mais, porque a gente conseguiu comprovar que aquilo tinha um valor comercial. Então hoje tem uma marca de tinta famosa aqui que você chega lá para aplicar sururu na sua parede, é uma nota cara. E o município de Maceió custava uma nota para enterrar aquele valor, aquele mineral que tem um valor comercial. Na Assembleia, como você bem disse, fruto de um trabalho que a gente já vinha ali, tivemos essa aproximação com o Rodrigo Cunha durante a gestão do Rui, do JHC já tinha essa aproximação, do Rui Palmeira, então a gente estava construindo, eu imaginava que a gente estava construindo ali um bloco de oposição com essa nova geração da política, e na Assembleia a gente foi trabalhar na oposição, e o resto da história você já contou aí. Davi, antes de Perfeito. Eu vou, Felipe, perdão, para a gente seguir o roteiro em relação à atual função do Davi, mas antes eu queria voltar um pouco a fita, Davi, voltar lá no comecinho. Você disse que o teu pai, o Marcelo Lima, ex-prefeito de Quebrangulo, acho que por mais de 2 mandatos, né? Não sei se 3 ou 4 mandatos, Isso. o Marcelo Lima... 6 mandatos. O Marcelo Lima tem uma formação... Quantos? 6. 6 mandatos, perfeito. O Marcelo Lima tem uma formação, como você disse, de esquerda. Você é a ovelha negra da família, você é o único de direita da família, ou ele, Marcelo Lima, é o único de esquerda da família? Ele vem de uma família que não era política. A família do meu pai é de comerciantes e que não fazia política nem no nosso interior. Não tinha ligação com política nenhuma. Quando meu pai vem para aqui, como eu lhe disse, conheceu o movimento estudantil, se apaixonou pelo movimento estudantil, foi companheiro do Aldo Rebelo, do Renan Calheiros, do Mário Agra, de outros que fazem movimento, que fazem até hoje, né? Esse movimento de esquerda, o Aldo Magnão, mas dessas pessoas que já estavam lá na Faculdade de Agronomia de Alagoas, em Alfal. E ele vai para Quebrangulo justamente para combater o coronelato, que na cabeça dele era quem? Justamente o meu avô. E existiu dentro da cidade uma composição para que não acontecesse, que isso não fosse para frente por conta da família dele, que era de comerciantes e que tinha uma influência na sociedade quebrangulense. Se você for perguntar a ele, ele vai dizer que eu sou a ovelha negra, mas na minha visão, não sou. Eu acho que é assim. E é por isso que a gente se completa tanto, eu e ele, porque nós temos visões de mundo completamente diferentes. Meu pai acredita mesmo no movimento, nem não vou dizer nenhum socialismo, mas numa social-democracia. Meu pai acredita num controle maior do Estado, num controle maior do Estado, do tamanho do Estado, e eu penso completamente ao contrário, e pode ser que no centro a gente se encontre e é quando saem as nossas boas ideias. Apesar de não ter podido até hoje ter feito ou gestão ou política junto a ele, só quando ele vota em mim, assim, em períodos eleitorais. Mas eu nunca participei, por exemplo, da gestão dele lá na Prefeitura de Quebrangulo. Nunca fui secretário ou nunca desempenhei nenhuma função de gestão. E a gente prefere que se mantenha desse jeito. Nem eu interfiro nas gestões dele, nem ele interfere nas minhas. Quando eu estava como deputado, é uma frase que eu costumo dizer: se o povo de Quebrangulo votasse todo mundo da cidade em mim 3 vezes, eu ainda perderia a eleição. Porque o eleitorado de Quebrangulo é muito pequeno, representa 10% dos meus eleitores na votação total. Mas no meu mandato eu dedicava, sei lá, 30, 35, 40% do tempo do meu mandato, do prestígio do meu mandato, para Quebrangulo. Eu criei uma lei que mudou a história da cidade, que é o ICMS verde.
que é justamente reparando um erro histórico que existe tanto quanto com Murici, tanto quanto Quebrangulo, Flecheiras, Messias, porque são cidades que têm áreas de proteção ambiental e que na hora da repartição de divisão do ICMS era penalizada porque suas áreas não eram produtivas. Não eram produtivas para a agricultura, não eram produtivas para a pecuária, mas é produtivo num valor exponencial que não pode ser calculado. Então eu criei essa lei que beneficiou muito Quebrangulo e que deu sustentação muito financeiramente, inclusive, ao mandato do meu pai. Então a gente se completa nesse nível, por cima. Quando vai para os pormenores, assim, na questão da gestão, na questão da discussão, aí eu prefiro não entrar nesse debate para a gente poder ter Dia das Mães, como a gente teve ontem, tá junto. Quando é eleição presidencial, por exemplo, é um problema. Mas aí a gente deixa isso para frente. Um apoia o Bolsonaro e outro apoia o Lula. Eu não apoio o Bolsonaro, não. Nunca apoiei o Bolsonaro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o Davi, ele exerce a democracia, já começa dentro de casa, né? Felipe Ferreira, sua primeira pergunta, Felipe. Bom, Davi, dando prosseguimento à nossa entrevista, o senhor assumiu, como o Luciano bem lembrou, a diretoria do IDERAL, que dentre as diversas funções toma conta ali do SEASA. E isso acontece num momento pré-eleitoral importante, de formações de base, de olho nas eleições de 2026, e esse cargo vem nesse momento importante. O senhor tem usado também essa estrutura para montar bases de olho nas eleições do próximo ano? Ó, Felipe, o SEASA, eu faço, assim, estou com Paulo Dantas, com o presidente Marcelo Vitor, desde o começo deste governo. Desde quando ele se iniciou, mesmo sem estar ocupando cargo. Não precisava estar ocupando cargo para apoiar o governador. A gente frequenta muito ali o palácio, frequenta muito o gabinete do governador, conversa muito, discute muito política, ajudamos bastante na formação do PSB, especialmente em Maceió, da formação da chapa do PSB, da construção de partido, a doutora Paula Dantas também, que assumiu a presidência estadual, o Gustavo Pessoa, que assumiu a presidência municipal do PSB, e nós estávamos ali fisicamente ajudando nessa divulgação, nessa estruturação, nessa montagem de base, porque era um partido que foi levado ao zero aqui em Alagoas. Mas o Paulo, quando virou aí a chave, final do ano para o começo desse ano, me fez um convite. Disse: eu tenho uma missão, queria que você fosse organizar o SEASA, o IDERAL. O IDERAL, ele tem uma importância legal, vamos dizer assim, desde a sua criação, que nunca foi observada. Porque o IDERAL foi criado quando justamente extinguiram todas as outras autarquias da Secretaria de Agricultura, como o Luciano bem leu no começo, o Instituto de Desenvolvimento Rural de Alagoas. Mas que o SEASA é tão grande, tem tantos problemas no SEASA, que o Instituto só, durante esses 20 e poucos anos, só tomou conta do SEASA. E é muito pouco para o que o IDERAL tem a entregar. Por exemplo, além de desenvolver tecnologias de utilização, desenvolver tecnologias que melhorem a questão da agricultura, do pequeno agricultor, a questão da comercialização em Alagoas, temos também que trabalhar o abastecimento não só de Maceió, região metropolitana, mas já era para uma cidade como Arapiraca ter a sua central de abastecimento. E eu entendo que, apesar disso ser um objetivo da iniciativa privada, o Estado tinha que ser o facilitador disso. Até porque nós estamos vivendo um processo de alta da inflação e o SEASA, essa grande central de abastecimento, tem um papel definidor no preço dos produtos que chegam na mesa do alagoano. Ou seja, ele tem um papel importantíssimo na inflação alagoana. E mais do que isso, também do aproveitamento e do nível de sustentabilidade que a gente faz com nossos produtos. Então, quando o Paulo me colocou lá, como a minha bandeira, com o meu estudo, meio ambiente, acabei agora, Luciano, você nem falou no meu currículo, mas acabei agora uma pós-graduação de desenvolvimento sustentável, lá na PUC. Por quê? Porque essa é a minha bandeira, essa é o que eu mais levo.
E eu tenho que tornar o Ceasa de Alagoas o mais sustentável do país. A gente gasta todos os dias uma fábula para enterrar 7 toneladas de alimento, para mandar para o aterro sanitário 7 toneladas de alimento que podia ser reaproveitado. Então, tudo isso faz parte de um processo, de uma missão que o Paulo me deu, e lógico que também tem o ganho político. Por quê? Porque, queira ou não queira, é uma bandeira a mais, queira ou não queira, é uma maneira de chegar. Vou contar só aqui uma que já foi divulgada pelo governo, que é a nossa fábrica de alimentos dentro do Ceasa. Então, imagine, quando eu estiver transformando sopa desidratada, polpa de fruta e um banco de alimentos que vai funcionar tipo, as pessoas conhecem muito, especialmente na periferia de Maceió, o Mesa Brasil, que é um programa do SESI, que é um banco de alimentos mesmo, que entrega alimentos in natura, tipo inhame, batata, macaxeira. Lógico que isso tem uma importância para mim, um ganho político para mim, como teve a Secretaria do Meio Ambiente, como teve a Superintendência de Limpeza Urbana, não vou negar. E também, além disso, nós estamos desenvolvendo, em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, uma tecnologia para fazer ração animal. Agora mesmo, você chega no sertão e no Agreste, nós não temos ração animal, porque antigamente, na época da seca, os produtores procuravam as usinas e pegavam o bagaço de cana. Sendo que hoje o bagaço de cana está sendo utilizado para geração de energia. Então, nem o maior subproduto das usinas nós temos para produzir ração. E o Ceasa tem capacidade, sim, não de alimentar 100% do gado do pequeno agricultor, mas uma boa parte desses agricultores, desses pecuaristas também, especialmente quem tira leite, quem tem ovino e caprino, vai ser beneficiado por essas tecnologias que estamos desenvolvendo no Ceasa. Ô Davi, você, na sua resposta aí a respeito das ações no Ceasa, você deu um número aqui que é estarrecedor. Você está falando de 7 toneladas de alimentos por dia que não são aproveitadas na Ceasa e que tem que ir para o aterro sanitário. Você é um cara que tem uma preocupação, além de social, tem uma preocupação ambiental. O que é que você está fazendo para reduzir essa quantidade de alimentos que são jogados fora todos os dias? Então, como eu disse, eu vou transformar, esse foi o meu compromisso com o governador. Eu pedi ao governador 2 meses, ele me deu, a gente deu ordem de serviço da fábrica de alimentos, que era um projeto que estava a passos lentos, vamos dizer assim, não iniciou na minha gestão, deixar bem claro, isso aí já é um projeto do Alagoas Sem Fome, da secretária Paula Dantas, muito anterior, e a gente pegou isso para dar a ordem de serviço, para botar para funcionar. Eu estou hoje com a construção emergencial de uma cozinha lá dentro do Ceasa, já numa estrutura que existe, mas o governador liberou que vai ser a maior fábrica de alimentos públicas do estado de Alagoas, da história, nunca teve outra, nem na época do Soprobem, por exemplo. Nós iremos construir, são 7 milhões de reais investidos dentro do Ceasa, com a reforma de galpão, com a reestruturação do Ceasa, mas com a construção desta cozinha, que irá, como eu disse, fazer sopa desidratada, que a gente vai distribuir para as famílias carentes, para as famílias mais necessitadas. Irá fazer polpa de fruta com as frutas que não estão mais em serventias para ser comercializadas. E irá também fazer esse banco de alimentos, selecionar, empacotar e também distribuir. Isso tudo dentro do programa Alagoas Sem Fome, que é gerido, que é direcionado, coordenado pela secretária Paula Dantas. E, além disso, como eu disse, fábrica de alimentos animal, a gente quer chegar ao pequeno agricultor. Eu tenho um sonho, mas aí ainda está na fase do sonho, porque eu estou tentando convencer os professores também da UFAL, especialmente através do professor Tonholo, do professor Elton, que também tem uma fábrica para cães e gatos, mas aí ainda tem uma questão técnica, porque eu tenho que resolver o problema da proteína animal, como lá eu tenho pouca gente que trabalha com proteína animal você tem mais no mercado da produção e outros locais, mas ainda estou pensando como é que a gente vai chegar nisso, para que eu também consiga produzir ração de cães e gatos. E também, aí a gente já falou 4 projetos, né? Ração, sopa, polpa de fruta, banco de alimentos, e o 5º é compostagem. Porque imagine, Luciano, todo caminhão vem abastecer o Ceasa. A maioria deles passam por Arapiraca, porque 86% do nosso produto
vem da região de Petrolina, em Pernambuco, e de uma região na Bahia. Alagoas produz muito pouco. O que Arapiraca produz, por exemplo, no seu cinturão verde de hortaliça, Arapiraca mesmo consome. Chega muito pouca coisa em Maceió. Só chega aí 14% de produto. E é muito pouco para a nossa quantidade. Mas passa todo esse caminhão, todo esse tráfego passa por Arapiraca. Passa por Batalha, passa por Delmiro Gouveia, passa por Santana do Ipanema, por Olho d'Água das Flores. Ele vem cheio e volta batendo. Qual é a minha ideia? Que ele venha cheio, deixa a mercadoria e eu já vou negociar com o vendedor, com o transportador, com o caminhoneiro, que ele volte com ração animal e com compostagem. Porque aí eu consigo atender o agricultor. Vai ter, lógico, tem um ponto logístico em Arapiraca, um ponto logístico em Santana, um ponto logístico em Palmeira, um ponto logístico em Delmiro, e daí eu faço a distribuição para o interior. Então eu consigo resolver tudo dentro da capacidade produtiva do Ceasa. Já tem um prazo para que essa fábrica de alimentos fique pronta? Eu quero emergencialmente, o projeto é para 12 meses a execução da fábrica, mas eu quero emergencialmente, estou cobrando a minha equipe para que nos próximos 2 meses eu já tenha pelo menos com a minha cozinha que eu tenho lá dentro, que estava abandonada e eu estou fazendo uma obra emergencial, pelo menos a minha cozinha, não a sopa desidratada, mas a sopa e o banco de alimentos, a sopa líquida e o banco de alimentos, daqui a 2 meses eu quero já estar distribuindo ela. Até porque tem um prazo eleitoral que é abril do ano que vem. Então tem que funcionar, tudo que tiver que funcionar tem que funcionar esse ano. Felipe, quer fazer mais alguma pergunta? Sim. Davi, dentro dos assuntos que têm ganhado cada vez mais espaço na mídia e na ordem do dia, de uma maneira geral, tem toda essa questão climática. Dentro dessas mudanças, como é que o IDERAL vem se preparando, vem se posicionando para enfrentar crises de estiagem e também de excesso de chuva aqui no estado? Pois bem, primeiro, como eu disse, eu tenho a obrigação de tornar o Ceasa mais sustentável do Brasil. E eu vou fazer isso. Essa é a minha bandeira, essa é a minha meta, esse é o meu planejamento estratégico que eu fiz no dia que eu soube que ia assumir o Ceasa, juntei a minha equipe. E a minha equipe está comigo já, eu quero aqui mandar um abraço para toda ela, já está comigo aí há, 15 anos, desde quando eu fui secretário de Meio Ambiente, que a gente vem aí trabalhando e fortalecendo essa equipe. Como eu disse, esses projetos para evitar o despejo, para evitar o descarte no aterro sanitário, economizar também para o poder público. A segunda é a questão da geração de energia. Nós estamos com a licitação em fase de processo para deixar de comprar energia da Equatorial, comprar energia no Mercado Livre, de preferência de uma rede de energia limpa. Eu queria colocar encher de painel solar, mas eu vi que não adiantava. Encher de painel solar no Ceasa é muito mais barato, muito mais objetivo eu comprar no Mercado Livre e eu tenho capacidade. Só a minha conta de energia são R$130 mil por mês. Então, eu tenho condições de adquirir essa energia no mercado e de fontes de energia renovável, ou eólica, ou solar, ou biogás. Também produzir compostagem, como eu disse, levar a zero o resíduo orgânico, deixar de pagar para enterrar alimentos. Essa eu acho que é a maior estratégia. Na questão das chuvas, eu estava até falando, Luciano, depois vai tocar nesse assunto, eu sei, mas eu estava até falando com o ministro Renan Filho semana passada, ele falando muito das enchentes lá do Rio Grande do Sul. E a gente tem que voltar ao nosso projeto das barragens do Rio Paraíba, do Rio Mundaú. Eu briguei muito quando era deputado por isso. Falei muito sobre isso. Por quê? Porque se você vai criar um cinturão agrícola na região. Infelizmente, o nosso Canal do Sertão, e eu digo isso sem medo de errar, não existe nenhum lugar do mundo onde fosse investido 3 bilhões de reais, como foi investido no Canal do Sertão, que ele não produza nada. Só aconteceu em Alagoas. E por quê? Porque nós não temos manchas de terras agricultáveis no sertão. O Canal do Sertão vai ser um grande produtor de alimentos quando ele chegar na sua fase final, que é em Arapiraca. Quando ele chegar no Agreste. Mas nós precisamos antes produzir. Já está lá em dinheiro investido. Eu espero, falando em mudança climática de novo, voltando à sua pergunta, que a gente faça as barragens do Rio Paraíba e do Rio Mundaú, porque elas garantirão o recurso hídrico durante todo o ano, será perene, e a gente terá condições de irrigar áreas que são agricultáveis e também evitar as grandes catástrofes que acontecem na minha cidade a cada 10 anos.
A cada 10 anos tem uma grande enchente em Quebrangulo. Esse agora, a última, inclusive diminuiu. De acontecer em 10, aconteceu em 9. Então, nós temos que nos preparar para ela. E, ao mesmo tempo, também trazer essa cultura de produção para Alagoas. Por que é que Quebrangulo produz? Quebrangulo, desculpa, pensando demais na minha cidade. Por que é que Pernambuco produz? Por que é que a Bahia produz? E por que é que Alagoas não consegue produzir? Nós não temos essa diferença toda de solo, nós não temos essa diferença toda de chuva. Temos que pensar no desenvolvimento da agricultura. E eu acho que é isso, essa missão que o governador Paulo Dantas quer que a gente desenvolva. Eu, a secretária Aline, o presidente Kio lá na Emater. Essa é a necessidade que a gente tem de união e de realizar esforços nesse mesmo sentido. E nós temos exemplos aqui, como é Pindorama, lá na região de Coruripe. Agora, precisa que isso seja difundido e divulgado para todo o estado. Por exemplo, tem até uma reunião quinta-feira, lá com a Carpio, em Palmeira dos Índios, porque o bálsamo já é uma realidade. Agora, de novo, uma grande obra hídrica que não está produzindo nada e precisa passar a produzir. Nem que seja pinha, que é a vocação da região de Palmeira e Igaci. Perfeito. Davi, nós vamos dar uma pausa daqui a pouco, nosso primeiro bloco. Nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, dar uma pausa. Mas antes eu queria, ainda com relação a um detalhe, em relação a isso que você falou, a gente está falando aqui de meio ambiente, que é um tema que você domina, que é um tema que você estudou para isso. O meio ambiente é um tema que vem sendo muito combatido por setores da extrema-direita. A extrema-direita tomou conta do país em 2018, Bolsonaro venceu as eleições. O que é que você acha da ascensão dessa extrema-direita e do contraponto que ela faz a temas, por exemplo, tema do meio ambiente, o tema ambiental, essa questão do aquecimento global? Primeiro que negar a mudança climática é negar a realidade. É um terraplanismo. Não vou falar em aquecimento global e esfriamento global. Estou falando em mudança climática. O clima está mudando e a gente não está se adaptando. As catástrofes estão acontecendo com muito mais velocidade do que acontecia em tempos passados. Isso é influência da ação humana na Terra. Isso é uma coisa, assim, inegável. De tempos em tempos, você tem essa alteração. A questão é que nós tivemos era glacial, nós tivemos a Terra esquentando em tempo muito maior do que está acontecendo hoje. Por quê? Porque não tinha influência de nenhum ser vivo como nós temos da humanidade. Qual é a questão? Que aí tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda erram. Você tem que pensar como é que você vai ter um financiamento do meio ambiente. A esquerda acha, e agora eu vi uma frase, esses dias assistindo ao encontro lá da rede, da Marina, da briga da Marina com a Heloísa, a esquerda acha que você não deve tocar. Que ela deve ser intocável e ficar ali. Sendo que esquece que tem gente que mora ali, especialmente na região norte do país. A direita, ou pelo menos extrema direita, acha que tem que passar o trator com aquelas correntes e derrubar tudo. O que é que eu vejo como liberal que sou? Nós temos que pensar como é que aquela mata, como é que aquela árvore que está em pé vai ter um custo simbólico, vai ter um valor simbólico. Por exemplo, Luciano, no governo passado, no governo do Bolsonaro, teve uma lei muito importante, que é a privatização dos parques ambientais. Se você privatiza o parque, se ele tem valor econômico para uma empresa, se a empresa pode começar a produzir com ele, como é o parque da Foz do Iguaçu, das Cataratas do Iguaçu. É o parque mais rentável do país. Quantas empresas não queriam ter aquilo? Hoje já é privado. Mas como a Catarata do Iguaçu, nós temos vários no Brasil. E nós temos que ter esse entendimento. Aí agora você vem à extrema esquerda. Estão proibindo de explorar petróleo a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Enquanto isso, a Guiana, a 450 quilômetros da foz, mas é a outra água territorial, está produzindo. E é o país que nos últimos 4 anos mais cresceu no mundo. Por quê? Porque o combustível fóssil tem tempo. Daqui a pouco ninguém vai estar mais utilizando o combustível fóssil.
E se o Brasil não explorar, vai ser uma riqueza que nunca mais nós iremos explorar. Eu sou o maior defensor da renovação da energia. Nós temos que renovar, nós temos que partir para solar, eólica, nós temos capacidade produtiva para isso. Mas o Brasil, e até o Lula falou isso um dia desse, o Brasil é tão pobre que não pode abrir mão das suas riquezas naturais. Então nós temos que chegar a um denominador comum, encontrar uma posição onde você consegue proteger o meio ambiente e fazer o desenvolvimento ao mesmo tempo. Lembrando, você está tratando também dos humanos. Você está tratando também do humano que faz parte do bioma da Terra. A não ser que, como a gente um dia discutiu, a inteligência artificial aniquile toda a raça humana na Terra e a Terra vai sim se desenvolver e vai sim prosperar. Mas eu acho que não é isso que ninguém quer. É o chamado desenvolvimento sustentável, né? Pois é. Felipe? Bom, falando ainda sobre o meio ambiente, o senhor já tocou no assunto do ICMS verde, do qual o senhor é autor na Assembleia Legislativa. Queria saber se o senhor tem acompanhado o andamento dessa lei, como é que está a fiscalização e se tem como garantir que o dinheiro realmente seja pago para quem merece de verdade. A lei de ICMS verde ela é uma lei que baseia com 3 pilares. Ela é a mais moderna do país, não foi a primeira, já existia, pelo contrário, a Alagoas entrou no final, acho que foi o 20º estado, mas ela é baseada em 3 pilares e foi moderna por conta disso. Primeiro pilar, área de proteção ambiental. Então, todo município que tiver uma área de proteção ambiental reconhecida sem utilização econômica, por quê? Porque vocês têm área como é em Jequié da Praia, você tem área de proteção ambiental que o extrativismo pode ser executado. Então, ela tem importância econômica. Essas outras não. Essas outras são protegidas e não têm utilização econômica nenhuma. O município recebe um percentual da lei. O outro percentual da lei é para os municípios que fazem coleta seletiva. Quando a lei do ICMS verde foi aprovada, em Alagoas só existia 7 cooperativas ou associação de catadores. Hoje existe mais de 42, porque todo município procurou juntar os seus catadores para fazer coleta seletiva. A mesma coisa é o saneamento, é o 3º pilar. Então a lei banca quem criar o seu plano municipal de saneamento básico. Antes da lei só existiam 12 municípios. Hoje existem 72 municípios com plano municipal de saneamento básico em Alagoas. 72% dos municípios de Alagoas já possuem plano. Isso é recorde nacional. Um avanço e tanto, e sem, importante, dar despesa nova ao Estado. Porque nós não criamos um tributo, nós dividimos a maneira como repartido o tributo. Hoje, inclusive eu parabenizei o secretário Gino César, logo que ele assumiu, ele aumentou a fiscalização dos municípios em respeito aos catadores. Porque tem muita cooperativa também, Copergato. Tem muita associação de catador que é mentirosa, que é fake, que o prefeito ali junto com o secretário cria para atingir o nível da lei, o índice da lei, mas que quando você vai lá, não existe. Então a SEMAR, que é o órgão responsável, tem fiscalizado, tem ido atrás e visto as que estão funcionando, as que existem, as que têm autonomia, as que estão sendo contratualizadas, porque isso, inclusive, Luciano, está na Lei Nacional de Saneamento. Na Lei Nacional de Saneamento Básico. Quando eu assumi a cooperativa, o que foi que eu disse às cooperativas de Alagoas? Elas já estavam há mais de 11 anos brigando com a Prefeitura de Maceió, através do Ministério Público do Trabalho, para que fizessem um acordo com a Prefeitura de Maceió. Eu disse, olha, tudo que vocês fizeram, rasguem, porque eu não vou colocar isso. A Secretaria de Limpeza Urbana, a Superintendência de Limpeza Urbana não é Secretaria de Ação Social. Eu não vim aqui para criar uma nova bolsa, não vim aqui para distribuir cesta básica. Eu vim aqui para respeitar a lei e eu vou respeitar. Peguei 3% do que a Prefeitura de Maceió pagava de coleta domiciliar às grandes empresas. 3% convenci o prefeito Rui Palmeira, que foi parceiro nesse processo, de que não ia gerar despesa, e a gente vai pegar 3% daquilo que a gente paga, vai respeitar a lei e vai contratualizar as cooperativas. Só para você ter noção, cada cooperado, cada catador que fazia parte das cooperativas tirava em Maceió 200, 300 reais. Hoje eles têm um salário que chega quase a R$2.000.
A última vez, semana retrasada, eu visitei uma cooperativa que eu tenho um carinho, um amor por elas desde essa época. A gente começou em conflito e terminou se amando, porque quando você chega, você está trabalhando 11 anos no projeto, o outro chega e manda você rasgar, elas ficaram revoltadas na época. Eu quase apoio na reunião da MPT. Doutor Adi, inclusive, aqui fazer uma homenagem à pessoa que tocou isso, a promotora do Ministério Público do Trabalho. Mas eu cheguei semana retrasada na cooperativa, uma cooperativa de catador de Maceió comprou 2 caminhões e um utilitário da Renault, aquela Oroch, à vista. À vista. Eu quero saber qual é a cooperativa de catador do Brasil que tem esse dinheiro chegar lá e comprar. E outra, a maioria de mulheres, 90% das cooperadas, todas elas são geridas por mulheres, as presidentes são mulheres, a grande maioria é mulher. Transformou a Vila Ematé aqui em Alagoas, a Vila Ematé é outra, porque tem 2 cooperativas lá dentro. Gente, hoje já existe mais uma cooperativa, na minha época eram 4, agora já são 5, porque existe uma cooperativa de catador no Vegel. Então, a lei do ICMS verde, voltando à sua pergunta, é fruto do que a gente começou em Maceió e que a gente tentou expandir para o estado. Nós já temos grandes exemplos em Marechal Deodoro, em Coruripe, em outras cidades, Jequié da Praia e outras cidades que replicaram isso. A minha luta aqui em Quebrangulo dê certo. Pois é, você falou aí 72% dos municípios que têm plano municipal de saneamento básico. Só para confirmar esse número, é isso, Davi? Exatamente. 72 municípios. Pelo menos Perfeito. Esse é o último número que eu tive. Não sei se algum aprovou depois, entendeu? Mas a última vez foi 72. Perfeito. Só para a gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco, atenção, pessoal da técnica, a gente vai dar agora uma pequena pausa e vai voltar no segundo bloco, porque o Felipe Ferreira sabe aí, tem muito assunto ainda para a gente tratar aqui com o ex-deputado estadual, atual diretor-presidente do IDERAL, o Davi Maia. Nós voltamos daqui a pouquinho. Os assuntos mais relevantes que acontecem em Alagoas e no Brasil, você encontra no 7 Segundos. Informando com credibilidade e clareza os fatos e notícias. 7 dias por semana, no ar, para deixar você atualizado. Com uma equipe preparada. Você tem informação real e verdadeira sobre os mais diversos assuntos. Milhões já acessaram. Não fique de fora e acesse você também. 7 Segundos, literalmente, o maior portal de notícias de Alagoas. Rede Antena 7. Todos os sábados, das 13 às 17 horas, você curte o programa mais apaixonado do rádio, Mesa de Bar e Mesa da Sofrência. Olá, gente, aqui é Roberto Wagner passando para dizer para você que sábado tem Mesa de Bar, hein? Se ligue, de 1 às 4 da tarde e Mesa da Sofrência, das 4 às 5. Roberto Wagner. Mesa de Bar. Rede Antena 7. Está procurando a vaga perfeita ou candidato ideal em Alagoas? Conheça o Contrate Logo, o novo portal de empregos que conecta empresas e talentos da nossa região. No Contrate Logo, você encontra as melhores oportunidades de emprego personalizadas para você. Empresas podem divulgar suas vagas e encontrar rapidamente os melhores candidatos. Acesse agora contratelogo.com.br e dê o próximo passo na sua carreira ou encontre o talento que sua empresa precisa. Siga nosso Instagram, @Contrate Logo, para ficar por dentro das novidades e vagas disponíveis. Contrate Logo, conectando talentos, transformando vidas. Rede Antena 7. Chegou a hora de despertar para a inovação e aproveitar o melhor da tecnologia sob 4 rodas. Conheça o Tanque 300, o novo SUV de luxo da GWM Cicosa. Faça um test drive e garanta o seu preço de lançamento por 333 mil até o final deste mês. Aproveite o Raval HEV, o híbrido eleito o melhor da categoria a partir de 220 mil. Visite nossas lojas, faça um test drive e entenda por que a GWM despertou para a inovação. Desacelere seu bem maior é a vida. Rede Antena 7. WhatsApp Antena 7. 829-8225-7777. Esta é a Rede
Antena 7. Minuto FUM Brasil, cuidando de quem mais precisa. Com a palavra, o superintendente da FUM Brasil, Davi Davino Filho. Em 2024, a FUM Brasil bateu um recorde. Mais de 400 mil atendimentos. É gente sendo cuidada. Cuidar da nossa gente é nossa missão. Saúde é um direito de todos, porque cuidar de pessoas é o que nos move. Esse foi o Minuto FUM Brasil, cuidando de quem precisa, cuidando de nossa gente. Rede Antena 7. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Você ouve Rede Antena 7. Se você é pré-candidato, gestor público ou empresário e precisa levantar dados para sua empresa ou campanha, conheça a Global 3 Pesquisas e Soluções. Com nossa credibilidade no ramo, garantimos resultados precisos e confiáveis para suas necessidades. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo através do telefone 82 982 12 77 77 e realize sua pesquisa com quem entende do assunto. Global 3 Pesquisas e Soluções. Confiabilidade e precisão ao seu alcance. Esta é a Rede Antena 7. Antena 7. Você está sintonizado na Antena 7. A rádio que leva a notícia ao seu lado. Muito bem, gente, voltamos com Antena Entrevista, primeira edição deste programa que irá ao ar 2 vezes por semana, 1 ou 2 vezes por semana, sempre aqui no nosso canal do YouTube da Rede Antena 7. E claro, você também vai acompanhar a repercussão do programa, todas as falas, as respostas dos entrevistados, você também vai acompanhar nas redes sociais da Rede Antena 7 e do grupo 7 Segundos, do portal 7 Segundos. Estamos recebendo hoje o ex-deputado estadual, atual diretor-presidente do IDERAL, o Davi Maia. Eu gostaria de começar este segundo bloco com a pergunta do Felipe Ferreira. Felipe, com você. Bom, Luciano, eu vou pedir sua permissão para a gente voltar um pouco ao assunto meio ambiente, direita e esquerda, que a gente lembrou aqui que o deputado também é autor de uma lei de impacto social que tem a ver com esse tema, não é isso? Nós somos autor da lei do NISA, Luciano. O que é a lei do NISA? A lei de negócios de impacto social e ambiental. Justamente que encontra aí um centro entre esse debate ambiental de direita e esquerda. Por quê? Nós temos as empresas que têm que dar lucro. Nós temos as ONGs, que teoricamente não deveria dar lucro. Uma sociedade sem fins lucrativos. Mas entre um e o outro, entre o segundo setor e o terceiro setor, nós tínhamos um vácuo. E Alagoas foi o segundo estado do Brasil, depois do Rio Grande do Norte, a criar a sua lei de negócio de impacto social e ambiental, que são empresas que vivem de resolver um problema social ou ambiental e que precisam gerar lucro no final do mês, que as pessoas precisam se sustentar no final do mês. Por exemplo, aqui em Alagoas nós temos uma empresa que já é hoje premiada nacionalmente, foi a primeira empresa garagem do BNDES, que é a empresa da Mairiz, do nosso mangue. Eu fui o primeiro cliente da empresa dela, porque tudo que eu produzia de carbono no meu gabinete, a gente pagava ela para ela neutralizar essa emissão de carbono. E como era que ela neutralizava? Plantando mangue lá na região da Lagoa, plantando árvores de mangue na região da Lagoa. A Mairiz hoje é uma empresa, a Nosso Mangue hoje, que a Mairiz é a presidente da empresa, CEO da empresa, é uma empresa hoje nacionalmente conhecida, nacionalmente importante e começou por conta disso. A Lei de Negócio de Impacto Social e Ambiental foi criada depois de um hackathon. O que é um hackathon? Um encontro onde a gente juntou todos os empresários dentro da Assembleia, sentamos com papel e caneta e bora, vamos criar uma lei agora, cada um dá a sua sugestão, no final a gente faz um juntado aqui das ideias para sair uma lei junto com o Sebrae, lógico, a parceria do Sebrae. E nós temos a segunda, foi o segundo estado, agora o Rio de Janeiro já veio, Minas Gerais já veio, inclusive participamos hoje com o governo federal, desde o governo passado, mas com o governo federal atual, da negociação para a Lei de Negócios de Impacto Nacional e Ambiental Federal.
Pois é, Davi. Já que conversamos sobre esse assunto de direita e esquerda, e você é uma pessoa que tem ideias bastante avançadas, até progressistas, né, em relação a essa questão do meio ambiente, como é que foi para você? Foi difícil para você em 2018 ter que apoiar, ou se você não apoiou, né, ter que apoiar um candidato de extrema direita, no caso o Jair Bolsonaro, e ter que conviver com essas questões de meio ambiente completamente fora da realidade que o Bolsonaro representou durante muitos anos enquanto foi presidente? Primeiro, em 2018, a gente começou ali na esperança do Geraldo Alckmin, né, era que diziam que ia ser o grande presidente. Eu acho que a gente perdeu alguma oportunidade, uma janela de oportunidade, porque nós tínhamos Geraldo Alckmin, nós tínhamos Henrique Meirelles, nós tínhamos o Amoedo no Novo, nós tínhamos grandes nomes. No final do segundo turno, ficou os dois piores, Haddad e Bolsonaro. E assim, nunca votei no PT. Tinha que votar no Bolsonaro, justamente para diminuir esses 30 anos de PT. A gente tinha acabado de fazer o impeachment da Dilma, eu tinha ido para a rua pedir o impeachment da Dilma, não tinha como votar no Haddad. Aí vem, especialmente, registre-se, depois do excelente governo Temer. O governo Temer foi um governo reformista, foi um governo que trouxe as grandes leis, que mudou a cara do Estado brasileiro. Pena que só foram 2 anos. Aí vem o governo Bolsonaro e agora, de novo, a gente repete essa dicotomia que tem levado o Brasil para trás, não está levando para frente. E agora, uma coisa que eu sempre digo, contra fatos não há argumentos. Se você pega todos os índices, o governo Bolsonaro não é pior do que o governo Lula 3. Não é mesmo, em qualquer área, inclusive ambiental. Hoje se desmata muito mais do que na época do governo passado. A questão é que nós não temos uma replicação disso em termos midiáticos. Hoje, o governo que fez o marco legal de saneamento básico foi o governo passado, e o PT foi contra isso. Hoje nós não temos, e 81% das casas dos brasileiros não tem rede de acesso ao esgoto. Quem possibilitou que tivesse foi o governo passado. Então fica muito difícil, Luciano, de defender. E eu não votei nele no segundo turno. Nem votei no primeiro turno da eleição de 2022. Primeiro turno eu votei na Simone Tebet, segundo turno eu votei em branco. Por quê? Pelo que ele falou. Agora, não dá para comparar índices. Não dá para comparar estudos. É o que eu sempre digo. Você pega tudo o que você pode produzir, tudo que um país pode produzir durante os 4 anos do governo passado, do governo anterior, e desses 3 anos desse governo, e coloca índice de educação, índice de saúde, índice econômico, índice do meio ambiente, como desmatamento, como queimadas, e você não chega. Então é complicado, inclusive na parte ambiental. Qual era a diferença? A maneira como as pessoas tratavam, a maneira como as pessoas falavam, como aquela fala do Ricardo Salles, de passar a boiada. Isso ficou claro e evidente. Para quem escutou ali, ficou muito simples de entender qual era a intenção do cara. Agora, se você pega o marco legal de tudo que eles fizeram, em termos de legislação, eu já citei aqui privatização dos parques nacionais, já citei o marco legal de saneamento básico, então existem outros marcos ambientais e também a questão das queimadas. Essa questão da Amazônia, essa questão do bioma amazônico, inclusive vai ter a COP lá agora, eu não sei o que é que o governo vai dizer, porque é muito feio os índices hoje do bioma amazônico. Lógico que não tem o mesmo tratamento da mídia nacional, nem da internacional, porque você nunca viu mais Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, você nunca mais viu essa galera falar, Anitta, falar, mas os índices são piores do que o governo anterior. Aí vem a questão do desmonte do IBAMA, do desmonte do ICMBio, vem outro tipo de questionamento que tem sim fundamento, eu não vou dizer que não tem, mas que já teve tempo de ser resolvido. Por exemplo, a ministra da Saúde saiu, a Anísia, dizendo: eu estou entregando porque eu passei muito tempo consertando o Ministério da Saúde. Mas ela deixou vencer muito mais vacinas do que no ano passado. Nós tivemos uma epidemia de dengue, nós tivemos uma epidemia do próprio Covid, porque as vacinas foram vendidas e não chegaram no povo. Vendidas e não chegaram no povo. Ou se deixou também de adquirir vacinas. Então, assim, quando você bota em índices, quando você faz uma questão
objetiva, não dá para comparar. Mesmo na parte ambiental. E como eu estou dizendo aqui, eu estou muito transparente nas minhas ações. Eu não votei nele no segundo turno. Não votei por tudo que ele disse. Como o senhor não votou no Bolsonaro nas eleições de 2022, a gente pode dizer então que houve algum tipo de arrependimento desse voto que o senhor tinha dado ao ex-presidente em 2018? Mas em 2018, no primeiro turno, eu não votei nele. Ele não era o meu primeiro candidato. Como eu disse, eu ia de Geraldo Alckmin e terminei indo de Amoedo. Eu estava procurando um presidente à direita. Não achava que o Bolsonaro tinha capacidade. Votei nele no segundo turno unicamente por conta do Paulo Guedes. Quando o Paulo Guedes começou a falar e a dizer, e eu já acompanhava o Paulo Guedes do PFL, porque ele era o economista do PFL lá para trás. Já tinha tido aula com o Paulo Guedes. Quando ele colocou o Roberto Campos para falar, Roberto Campos é filho, ou é neto, do Roberto Campos, que foi o pai da economia liberal do Brasil. Ele junto com o Melchior. Então, assim, não é o Melchior cantor não, tá, pessoal? Então, assim, nós tinha no governo passado algumas pessoas que eu acreditava muito. Agora, no final do governo, ele também fez o que o Macri fez na Argentina. Ele partiu para uma linha populista para resolver, como a questão dos caminhoneiros com combustível, que ele diminuiu o combustível na canetada, de gastar, de desfazer o que o Paulo Guedes estava fazendo e que atrapalhou o final do governo dele. Então a minha decepção foi muito mais por isso do que por qualquer outra coisa. Mas o que o Paulo Guedes fez nesse país, o que o Roberto Campos Neto fez nesse país, assim a gente vai viver várias vezes enquanto ficar essa dicotomia. Não vamos ver, porque eu não acredito que no próximo governo, se o Bolsonaro, por acaso, mas ele está inelegível, mas se o Bolsonaro fosse presidente, eu não acredito que o Paulo Guedes seria o ministro da Economia. Tem várias entrevistas do Paulo Guedes, inclusive onde o Paulo Guedes ele defende muitas ideias que são ideias praticamente progressistas, né? Então eu não me surpreenderia se o Paulo Guedes, inclusive, fosse ministro novamente de um governo de centro-direita ou até mesmo de centro-esquerda. Mas, Davi, a principal crítica que se faz, as duas principais críticas que se fez ao governo do Bolsonaro, primeiro foi a gestão da pandemia e a forma como ele tratava a pandemia, principalmente humilhando e xingando e fazendo chacota, né, da pandemia, negando a pandemia de uma certa forma, principalmente essa questão da tentativa de golpe de Estado, que era uma coisa estruturada, ou seja, foi todo um processo construído pelo Bolsonaro e por alguns aliados, pelo menos isso é o que diz o inquérito da Polícia Federal, para não reconhecer o resultado das eleições de 2022, claro, se ele não vencesse as eleições. Eu queria ser bem objetivo na pergunta com relação a isso. Houve golpe de Estado do Bolsonaro em 2022, Davi? Golpe não houve porque o Lula é presidente. Então não houve golpe. Houve a construção da tentativa de um golpe de Estado? Pelo que se desenha, parece sim que isso foi comentado, falado, pensado. Agora, intenção não é crime. Intenção, ninguém pode ser condenado porque, olha, eu estou pensando aqui que pensamento não pode ser condenado. As ações, sim. E quais foram as ações? Por exemplo, eu não acredito que o dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe nacional. Eu não acredito. Porque o que tinha ali era um monte de velho, um monte de véia, um monte de doido também junto no meio, querendo tomar conta do Congresso e do Supremo. Isso tem fundamento básico. Você acredita que aquele povo conseguiria mobilizar o Brasil para fazer isso? E nem pode ser imputado ao Bolsonaro porque ele não estava no Brasil. Então, assim, eu acho que foi pensado em algum momento do governo, várias falas foram nesse sentido, mas isso por si só não pode ser condenado. Encontrado planos, inclusive plano para... Mas não foi executado. É isso que eu estou dizendo. Não foi executado. Você pode incriminar eles, por exemplo, o Boina Preta, como é o nome daquele grupo do Exército que eles controlavam, aquele grupo de elite, os Kids Pretos. Você pode condenar o Kid Preto, o militar que deu a ordem, você pode condenar quem setou para perder dinheiro para fazer isso, porque teve gasto público, inclusive, nisso. Mas não por tentativa de golpe, porque isso nunca foi tentado. Tentativa de golpe é o quê? Tentativa de golpe. Foi tentado?
Teve alguma tentativa para matar o Lula? O Lula chegou a sofrer algum nível de tentativa? Não teve. Então isso não pode ser feito. E assim, eu fico muito tranquilo, Luciano, porque o meu governador, o meu presidente da Assembleia, eles são todos progressistas e da linha do Lula. Então eu fico muito tranquilo de dizer exatamente o que eu penso, porque se tem uma coisa que eu sou, é transparente. E acho mesmo que existe no Brasil, sim, uma suprema força do Supremo Tribunal Federal. Tá? A balança da democracia não está no mesmo nível. Inclusive, a mais fraca dela hoje é o Executivo. Isso é muito ruim. É muito ruim o que está acontecendo nesse sentido. Vamos em frente. Felipe Ferreira, com você. Bom, enquanto o senhor esteve na Assembleia Legislativa, uma das pautas que o senhor mais trazia eram de críticas à saúde do estado de Alagoas. Agora que o senhor está dentro desse grupo político, queria saber qual a avaliação que o senhor faz da CESAL e também do atendimento que é feito pelos prestadores de serviços da saúde aqui de Alagoas. Rapaz, a saúde é o maior problema, não vou dizer do governo do estado não, de qualquer gestão. Tanto é que se você pega pesquisa a nível nacional, desemprego e saúde são os maiores. Hoje, inclusive, a saúde é maior do que o desemprego, é saúde e segurança a nível nacional. E todo o dinheiro que se coloca dentro da saúde é muito pouco. É muito pouco. E o Brasil gasta muito com saúde. Tanto é que, de novo, as emendas impositivas, 50% vai para a saúde. Então, só das emendas, fora o financiamento do Ministério da Saúde, nós temos 25 bilhões de reais alocados na saúde. E o maior exemplo disso a gente teve agora, o Hospital da Cidade de Maceió. O prefeito pagou 256 milhões de reais para comprar o hospital, que na verdade não estava pronto. Ele comprou uma galeria de loja, um prédio cheio de salas. E ele precisa gastar 256 milhões de reais por ano para manter ele aberto, com os serviços necessários. Tanto é que ele já dispensou o serviço de cardiologia, já dispensou o serviço de hemodiálise, e vai diminuir esse serviço porque ele não vai ter condição financeira para bancar isso. Lembrando que é um hospital de alta complexidade que não estaria nem dentro do escopo do município. Nem dentro do escopo dele, exato. Ele devia fazer o que era o necessário, vamos dizer assim, que é a saúde básica. Inclusive para diminuir o impacto no que chega nos hospitais a nível de estado, Metropolitana, HGE, as UPAs, entre outros. Mas isso não tem sido uma realidade. É um esforço sem tamanho da Secretaria de Saúde. Dizer que está bom não pode. Mas por quê? Porque a necessidade é monstro. A necessidade é gigante. E a maior crítica que eu fazia, se você pegar meus discursos na Secretaria de Saúde, na Assembleia, eu nunca fiz crítica à saúde até a pandemia. Eu nunca tinha dado um discurso denunciando alguma coisa na Secretaria de Saúde até a pandemia. Porque eu sabia da necessidade. Eu acompanhei minha mãe muito, que minha mãe era secretária de saúde lá de Quebrangulo. A necessidade que tem numa cidade como Quebrangulo. Avalia a nível do estado. Quando chegou na pandemia, começou a pipocar alguns escândalos, tipo supersalários de médicos, a questão do LACEN, outras situações, a questão da compra de respiradores pelo consórcio do Nordeste, e eu, como deputado, tinha o dever de ofício de expor, de denunciar e de cobrar a solução. Inclusive, não era só uma questão de discurso. A gente investigava, levantava tudo, ia nos órgãos de controle e fazia o registro da denúncia. Perfeito. Davi, eu quero voltar aqui a um ponto que a gente conversou, essa resposta que você deu no bloco anterior, sobre 72% dos municípios terem plano municipal de saneamento básico. E aí a gente vai falar sobre saneamento, tem a ver também com saúde, né, essa área que você acabou de responder aí, que é essa questão da outorga da água e do saneamento básico, que já aconteceu em aproximadamente 2/3 dos municípios alagoanos, né? Já foi para Águas do Sertão, aqui na região 2, e foi para a BRK, na região metropolitana de Maceió. Essa concessão, Davi, essa outorga, ela vem passando por muitos questionamentos da população e até mesmo de órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público tem questionado bastante, muitos problemas, as próprias concessionárias não estão cumprindo os prazos que deveriam cumprir.
Essa outorga da água, Davi, ela foi feita dentro das bases que você considera as ideais ou foi feita em cima de muito problema? Lembrando que essa outorga foi feita ainda nos últimos anos do governo Renan Filho. Se você vai na minha rede social hoje e puxa meus discursos, porque tá tudo lá, tá, pessoal? Não apaguei nada do que eu falei, não. Não vou dar uma... No meu mestre Fernando Henrique disse, esqueça tudo que eu disse, não. Tudo que eu falei tá lá na rede social. Pode ir lá e puxar meus discursos todos antigos, de quando eu nem era deputado, ainda tá lá. Mas, se você acompanha meu trabalho, você viu o modelo que eu defendia, não era esse. Não podia ser feito uma licitação pelo valor da outorga, como foi feito em Alagoas, que inclusive é montada pelo BNDES. Tinha que ser feito pelo menor valor da tarifa. Por quê? Porque Alagoas já é a quinta, era na época a quarta, hoje parece que é a quinta, tarifa de água mais cara do Brasil. Mais cara do Brasil. E assim, então eu fui o autor da lei da região metropolitana, que depois do Marco Legal de Saneamento Básico, que possibilitou que fosse feito a licitação, o leilão, mas o que eu defendi era o modelo da licitação, do leilão. O leilão não era para ser o maior valor da outorga, o modelo era para ser tarifa de água, tarifa de abastecimento. E eu espero, pelo que eu já escutei, especialmente aí em Arapiraca, que vai existir o bloco D. E que no bloco D se pegue a tarifa e não a outorga. Mas qual é a grande questão, Luciano? Temos que ter consciência de que o alagoano não tem saneamento básico na sua porta. Muitas cidades, lógico, no nível menor, também não tinha abastecimento de água, especialmente sertão. A Arapiraca enfrenta todos os dias um problema de abastecimento de água. E nós tínhamos uma companhia de saneamento que estava falida, que era a Casal. E assim, eu não enganei o meu eleitor, porque meu primeiro vídeo gravado em 2018 era: você quer privatizar a Casal? Vota em mim. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei para denunciar todas as mazelas ambientais e sociais da Casal. Muita coisa, muitos resquícios disso ainda vem junto. E aí Alagoas fez o leilão e foi uma legislação muito moderna. Qual é o problema hoje? Inclusive eu converso muito isso com o governador. Inclusive para Alagoas atingir o nível de crescimento do seu PIB. Está calculado também ali quanto é que essas empresas vão ter que investir em Alagoas, investir, contratar aqui, fazer obra aqui, com recurso privado. Por isso que eles têm um contrato tão longo. Agora, o que precisa? O governador Paulo Dantas conseguiu vencer uma barreira absurda que era a contratação do verificador independente. Já foi contratado. Se eu não me lembro, eu não sei se é a fundação da USP ou se é a fundação é uma fundação de São Paulo, de uma das faculdades de São Paulo. Não sei se é da Unicamp, se é da USP, não sei se é a FIP ou se é a Fiesp. Mas tem uma fundação contratada como verificador independente para verificar e fiscalizar essas empresas e dar à SAL a condição também de fiscalização. Agora, tudo isso passa pelo fortalecimento da ASAL. A ASAL tem que ser mais enérgica. E a gente, como cidadão, nós como cidadão, temos que parar de só reclamar na internet, de só reclamar no Instagram. Toda vez que falta água na sua casa, você tem que ligar primeiro para a empresa dizendo que está faltando água, pegar o número do protocolo e ir no site da ASAL e fazer a reclamação. É uma coisa que dá um trabalho, é uma coisa burocrática, mas só quando a gente exercer a cidadania é que vai acontecer. Sabe por quê, Luciano? Porque quando era estatal não adiantava. Eu, como secretário de Meio Ambiente, dei mais de 1 milhão de multa na Casal. Ela nunca pagou a primeira, porque era estatal. A ASAL nunca teve uma ação enérgica contra a Casal. O IMA nunca teve uma ação enérgica contra a Casal. Agora que são empresas privadas, você começa pela primeira vez a observar o Estado como ente agindo. Inclusive a prefeitura teve até uma ação um dia desse contra a BRK aqui. Eu vi até o vice-prefeito falando. Você vê o ente Estado atacando, cobrando, coagindo as empresas. Isso precisa ser feito em Maceió e precisa ser feito no interior. Os municípios do interior também precisam se posicionar. A gente vê muito a Câmara de Vereadores trabalhando, as câmaras de vereadores do interior trabalhando, cobrando dessas empresas.
E as empresas precisam respeitar o plano de investimento. Inclusive, se o Ministério Público estiver reclamando, estiver achando ruim, ele pode entrar com a ação rescisória na Justiça e cobrar que o investimento da BRK, da Águas do Sertão e da Verde e Alagoas seja feito. É papel do Ministério Público também. Não adianta só ficar fazendo postagem na mídia ou fazendo assessoria de comunicação do Ministério Público escrevendo algum texto. Tem que ter ação prática. E a ação prática é essa. Eu acho que é a necessidade. Por quê? Porque o governo, o poder público, não tinha capacidade de investimento. A nossa estatal não tinha capacidade de investimento. Como a maioria do país não tem. Tirando a Sabesp e a Sanepar no Paraná, as outras nenhuma tem. E a gente chegou nesse nível porque lá atrás foi feito errado. E isso não é papel do governo. Agora, Davi, você falou, cobra aí, na verdade, uma vamos ação... Vamos em frente. Uma ação Perdão, mais... Felipe, vamos em frente. Tinha outras questões ainda para a gente ver a respeito desse tema, mas vamos a mais um tema com o Felipe Ferreira. Bom, você fazia parte do grupo político do prefeito JHC, Davi, como a gente já debateu essa questão aqui, e em 2022 entrou no grupo do governador, atual governador de Alagoas, Paulo Dantas. Como é que se deu essa aproximação? Então, eu e o governador Paulo, nós já tínhamos uma ligação, uma parceria, uma amizade da Assembleia Legislativa. Mas eu não era eleitor do grupo político dele. Ele tinha votado no presidente Marcelo Vitor para presidente da Assembleia 2 vezes. O Paulo era o líder do blocão. Nós tínhamos um bloco único, desde o PL ao PT, era um bloco só na Assembleia que dividia a ocupação das comissões, e nós defendíamos isso. E desde esse tempo que o Paulo já tinha essa aproximação, essa ligação. Apenas eu fazia parte de uma ideia de bloco que eu acreditava. E que isso não começou em 2018. Isso é anterior. Como eu lhe disse, eu votei em 2014 no JHC para deputado federal. Eu votei no Rui Palmeira em 2016 para prefeito de Maceió. Eu já estava envolvido, votei no Rodrigo Cunha em 2018 para senador. Inclusive, fui o primeiro parceiro do Rodrigo. O carro de som que o Rodrigo usou, a campanha, o trio elétrico do Rodrigo, era o trio elétrico da minha campanha. Sem ajuda financeira nenhuma, sem fundo partidário, sem nada, porque era um projeto que a gente estava construindo a nível de Estado. E esse projeto foi destruído por dentro. Esse projeto não foi o Renan Calheiros que destruiu esse projeto, não foi o Paulo Dantas, não foi o Marcelo Vitor. O projeto foi destruído por dentro. E aí, quando você é derrotado pelo grupo que você defende, quando você é apunhalado, você está aqui no fronte de guerra, entrando em embates, e a facada vem de quem está atrás de você, que tinha ali da proteção da retaguarda, aí você vê quem são os seus parceiros e quem são os seus amigos. E aí o Paulo, que estava do outro fronte, o Marcelo Vitor, que estava no outro fronte, é quem me estende a mão, politicamente falando, diz, venha pra cá, porque aqui a gente é grupo, aqui a gente é parceiro, e se deu por isso. Esse outro grupo que foi procurar o senhor teve a iniciativa de procurar o governador Paulo Dantas e o presidente Marcelo Vitor? Rapaz, no dia que eu perdi, no domingo, segunda-feira, 8h30 da manhã, me acordei com a ligação do presidente Marcelo. É uma coisa assim que eu nunca vou esquecer desse gesto dele, porque quando você perde, nem o vento bate nas suas costas. A verdade é essa. Politicamente falando, é isso. E o Marcelo me ligar foi uma grandeza, assim, naquele momento, muito importante. Para a gente fechar esse tema, Davi, tem alguma mágoa em relação ao atual prefeito JHC? E como é que você acredita que o JHC possa ter um futuro político da forma como ele atua com os seus aliados? Porque você não é o primeiro ex-aliado do JHC que reclama desse modelo político dele. Deixa eu falar assim, mágoa, já tive muito, hoje em dia mais não. O tempo já tratou de curar isso e eu não vou viver de águas passadas. Agora, história, ela tá aí para ser dita e escrita, como eu já falei várias vezes. O grupo era muito pequeno,
O grupo começou eu e JHC. Eu fiz a aliança de JHC com o Rodrigo Cunha. O JHC me pediu para indicar, porque eles não tinham ligação política nenhuma. O Rodrigo era deputado estadual, o JHC deputado federal, mas eles não tinham relação. Eu que fiz a relação entre os dois. Eu que convenci o Rodrigo de botar a atual senadora Eudócia. Então, se tem um culpado disso, sou eu. Eu fiz a aliança dos dois, convenci o Rodrigo a colocar a senadora Eudócia, que eu acho que hoje em dia, analisando, pode ter sido um erro, e aí eu tenho também culpa nisso. Depois o Francisco Salles, que tinha votado no JHC já para prefeito na eleição, que o JHC perdeu, já estava com o JHC daquela eleição, se juntou também ao grupo, mas não votou no JHC de deputado federal, eu votei. Então nós tínhamos um grupo pequeno. Depois fui o responsável de ir atrás de Ronaldo Lessa, de convencer o Ronaldo, de pedir o Ronaldo que viesse, que não fosse candidato para serviço do JHC. Anteriormente a isso, tentei muito juntar o JHC com o Rui, muito, mas era uma coisa assim intransponível. Trouxe o Ronaldo, convenci o Ricardinho também, o Ricardo Santa Rita, que foi de um papel importantíssimo na eleição, de vir fazer parte da eleição. No final, fui quem mais apanhei naquela eleição, como coordenador da campanha do JHC. Saí da eleição com 3 processos contra o Alfredo Gaspar, ele com 2 contra mim. Hoje o Alfredo manda na Secretaria de Saúde do JHC, são parceiros políticos. Também meus processos com ele não existem mais, a gente já sentou, eu já retirei aí os processos, porque também, como eu disse, não vou levar mais mágoa desse caminho. Mas, resultado, eu perdi a eleição, Francisco Salles saiu da política, perdeu a eleição de deputado estadual, não é mais vereador em Maceió, o Rodrigo deixou de ser senador, o Ronaldo Lessa abriu logo antes que acontecesse alguma coisa com ele. Então, aquele grupo que a gente pensou, infelizmente, ele não existia. Ele não foi feito para existir. E não é o Davi que está falando. Não é uma mágoa, não é uma crítica. É objetivamente o que aconteceu. Quando você observa, você vê que as pessoas têm para o prefeito atual função. Tem, como é que eu poderia dizer? Ele lhe enxerga objetivamente naquele processo. Inclusive, ele tinha me chamado para ser vice-prefeito dele. Foi o Democrata que me vetou. E eu entreguei o cargo de presidente do Democratas porque o Democrata não quis apoiar ele. Não era nem porque eu não queria ser vice. Porque na minha ideia anterior ao Ronaldo, a vice era a Gabi Ronaldo, irmã do deputado Dudu Ronaldo, que tinha uma gigante base em Maceió eleitoral. E o JHC não tinha apoio político nenhum. Trouxe o Ciderlane, depois de Francisco Salles, trouxe o Ciderlane e Fábio Costa para votar nele. Fui o avalista de tudo isso. E depois que a gente construiu esse bloco, Luciano, a gente viu que o bloco do JHC é um bloco familiar. Tanto é que ele não escuta nem os vereadores que votaram nele. O Bolsonaro, quando ele sai derrotado de 2022, assim como ele também saiu derrotado porque ele não conseguiu eleger o irmão federal e ele brigou com todo mundo porque o projeto dele era o irmão estadual e o pai federal, e o pai estava inelegível, então ele rompe com todo mundo e alia a quem não votava no Rodrigo. Então isso é importante, acho que estou até me antecipando, Luciano, mas é importante deixar claro que o JHC não foi aliado do Rodrigo Cunha de primeira hora. O JHC, vocês lembram da convenção do PSB lá no Hotel Ritz, que o JHC não coliga com o Rodrigo Cunha e com a Jó Pereira e lança um candidato a senador contra o Davi Davino. Inclusive, também participei do convencimento do Davi Davino de fazer um bloco só, do Arthur Lira de fazer um bloco só, de juntar e botar a Jó como vice-governadora. E o JHC não coligou, nem coligou e lançou por quê? Porque ele já estava pensando em fazer uma coligação com o grupo do Renan e com o grupo do Paulo. E isso depois as conversas já saíram. E aí você vê que o JHC não era aliado do Rodrigo. Ele faz uma aliança com todos os candidatos a deputados estaduais que não votavam no Rodrigo. O maior exemplo disso é o deputado Chico Tenório, que está aí para não me deixar mentir, que votou fechado no interior com o João Antônio, com o Dr. Jaque, que depois virou Dr. JHC, e que não votava no Rodrigo Cunha. E era o maior aliado dele.
Depois ele fechou com o deputado Lelo Maia, que no segundo turno, assim como eu, foi votar no Paulo, com outros deputados, e não fechou com quem votava com ele. Quem votava com o Rodrigo, não fechou com quem estava na base do Rodrigo. E o meu rompimento com o JHC se dá exatamente porque eu mantive a minha palavra. Aí aqui eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca disse isso numa entrevista, Luciano. Eu estava correndo na praia hoje pensando, eu vou dizer isso hoje lá. A minha aliança com o Rodrigo, já vinha trabalhando, como eu acreditava que existia um grupo, eu já vinha trabalhando nisso há muito tempo. E aí você lembra que o Pedro Vilela foi convidado para ser suplente de senador do ministro Renan Filho, que era para impedir a Jó Pereira de ser a vice. Eu chego com meus votos de federais, entrego ao Rodrigo, a minha base eleitoral, e ao próprio JHC. A gente fez uma reunião nós três e eu disse, tá aqui. Eu voto em quem vocês mandarem. Quem é o federal que a gente vai fazer apoio. E os dois acordaram da gente votar no Pedro para ajudar o Pedro a se eleger. Mesmo eu sabendo que era uma eleição muito difícil, porque o PSDB não tinha uma chapa completa. Não era nem por causa dos votos do Pedro, era por conta dos votos da chapa. E no dia que o JHC lança o irmão dele, que era candidato a estadual, que virou federal por imposição do PSB e porque o pai estava inelegível, o JHC me obriga a romper com o Pedro Vilela. E eu disse que não ia romper porque eu tinha palavra. Se a dele não funcionava, a minha iria funcionar. E ele disse que ia exonerar os 19 cargos que eu tinha na prefeitura. E eu disse que começasse do meu irmão. Então foi assim a minha saída do grupo da prefeitura. As pessoas souberam que eu saí, mas não sabiam o motivo. Agora está dito o motivo. Foi para manter a palavra ao Pedro Vilela. Inclusive, hoje em dia, tem muito assessor do Pedro Vilela que fica lá na prefeitura descendo o cacete no Davi Maia, mas não sabe que meu rompimento com o JHC se deu para cumprir a minha palavra com o Pedro. Inclusive, Luciano, e para manter com o Rodrigo também, porque o Rodrigo, sim, esse é um cara correto, coerente de palavra e que eu espero que reconstrua a sua carreira política, que o JHC trabalhou muito para destruir. Bom, Davi, diante de toda essa dificuldade do prefeito de Maceió, JHC, em manter um grupo articulado e unido por bastante tempo, o senhor acredita que ele deve, de fato, se lançar candidato a governador de Alagoas em 2026? Eu não sei nem o que é que eu posso falar aqui, porque... Vamos lá. O sonho do JHC é ser senador da República. Isso eu sei de quem conviveu com ele 10 anos. Esse é o sonho dele. Ele já esteve com o presidente Lula. Já assumiu alguns compromissos. Ele já deu toda a bandeira, a senadora Eudócia, o deputado João Caldas, de que poderia se aliar. E isso para o JHC ele faz de uma maneira muito simples. Se vocês lembrarem, em 2022, ele esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin, numa reunião aqui, no hotel. Com uma semana ele estava com o Bolsonaro lá em Brasília, assumindo a bandeira do Bolsonaro. E depois de 22, ele esquece o Bolsonaro. Ele saiu derrotado, procurou o Bolsonaro para se reerguer, mas depois esquece o Bolsonaro, esquece o PL, só utiliza a legenda e o fundo partidário. Porque se você fizer uma pesquisa e olhar o que veio de fundo partidário do PL para essa eleição de prefeito de Maceió e de Alagoas, os candidatos do PL que não ganhou em canto nenhum, só ganhou em Maceió, receberam muito dinheiro do fundo eleitoral. Mas em Maceió foi uma baba, uma fortuna foi dispensada aqui. E o JHC, depois de outubro, esquece, enganou a população, majoritariamente de direita de Maceió, ele engana a todos e depois ele finge que o Bolsonaro não existe mais. E faz uma aliança, um encaminhamento à esquerda. Ele é muito próximo do prefeito de Recife, João Campos, que é quem está fazendo essas tratativas. E eu não acredito que vai sobrar espaço para ele. Tem uma frase que é assim: você engana muitos em pouco tempo, poucos por muito tempo, mas nem todos ao mesmo tempo. Alguma hora as pedras vão começar a se chocar, porque ele está enganando o PL com o Bolsonaro, ele agora está tentando enganar o Lula através de João Campos, mas vai ter que chegar no momento que ele vai ter que decidir, porque abril vai chegar. Em abril ou ele renuncia e diz qual é
a sua candidatura e qual é o seu partido, porque também esse é outro questionamento. Qual será o partido do JHC? A quem ele vai ser candidato? Mas eu acredito que ele tem duas alternativas. Ou ele fica na prefeitura e ele tem capacidade de ficar na prefeitura. Eu também não vou aqui diminuir. Ele é o maior comunicador da política alagoana. Ninguém se comunica como o JHC. Ninguém. Nenhum político. Especialmente a pergunta do Luciano, se ele vai ter vida longa. Não sei, mas ele se comunica muito diretamente com o eleitor. Ele fala a linguagem do povo. Não precisa de intermediários. Então ele tem capacidade de ficar na prefeitura e eleger a mãe senadora, a mulher deputada federal, o irmão ou o pai deputado estadual. E na segunda-feira ele ser um dos políticos mais fortes desse estado. Porque ele vai estar ocupando 4 cadeiras. Ou ele realizar o sonho dele de ser senador. Eu não acredito que ele seja candidato a governador por uma coisa muito simples, pelo que ele vem demonstrando. O JHC não está andando o estado, não está fazendo pontos. Se você acompanhar a agenda do João Campos em Pernambuco, você vai ver que o João Campos está todo final de semana no interior de Pernambuco, numa cidade, conversando. O JHC não gosta de articulação política, não gosta de fazer política. Isso tudo quem fazia era eu. E ele não precisa de ninguém para ser candidato ao Senado. Ele sozinho se basta. Para ser governador, ele precisa de uma base do interior, porque senão acontece o que aconteceu com o Rodrigo. Ganha em Maceió e perde no interior. E mais do que isso, ele pode ser candidato ao Senado e vai ganhar aí, no 2/3, até com uma certa facilidade, vamos supor. E a cada 2 anos ele pode ser candidato ao que ele quiser. Se quiser ser candidato a prefeito de Maceió, se quiser ser candidato a governador. Mas tem uma coisa que chama muita atenção. Observe que desde outubro, JHC não está em Maceió. Então o cara que não está suportando os problemas da cidade vai suportar os problemas do governo? Ele vai ser governador de Alagoas em Brasília ou em São Paulo? Ele precisa ser governador de Alagoas em Alagoas. Como ele gosta muito de Brasília, como ele já vive em Brasília, a mídia até tem noticiário que ele está com uma grande casa, que está com um grande escritório em Brasília, ele pode ser candidato ao Senado e ficar lá mesmo e pronto, e eleger a mulher deputada federal e fica os dois logo lá. Davi, para a gente encerrar aqui a nossa primeira edição do Antena Entrevista, que aliás já estouramos o nosso tempo, mas é muito interessante ouvir você, tanto pelas histórias de bastidor, como também pela sua história política. Mas deixa eu virar a chave do JHC para o governador Paulo Dantas. Qual que você acha que vai ser o destino do Paulo Dantas em 2026? Nós já tivemos uma conversa sobre isso hoje de manhã. Você banca que o Paulo Dantas vai encerrar o mandato como governador do estado. Ao mesmo tempo, o Paulo Dantas tem hoje, de fato, 2 partidos na sua mão, dentro do seu guarda-chuva, que é o PSB e o PSD, onde ele tem gente da confiança dele. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que nos bastidores o Paulo Dantas nutre como um plano B a possibilidade de ser governador do estado se conseguir convencer o Ronaldo Lessa a renunciar junto com ele. Você, do ponto de vista de um cara que está próximo ali do Paulo Dantas, o que é que você acredita que vai acontecer em 2026? O Paulo conclui o mandato. Ele já disse isso a mim, reservado, sem ser reservado, publicamente, já disse isso. Pronto, semana retrasada, eu tive com o Paulo em 3 eventos. Maribondo, Rio Largo e Maceió, no mesmo dia. Nos 3 ele repetiu que fica no governo. Então não tenho por que duvidar, até porque o Paulo é um homem de palavras. Se tem uma pessoa, 2 pessoas, não vou dizer uma não, mas se tem 2 pessoas que têm palavras, Marcelo Vitor e Paulo Dantas. E o Paulo, quando fala, eu acredito. E eu acho, vou até lançar, que o Paulo vai se classificar para ser prefeito de Maceió. Daqui a 2 anos. Ele pode ser candidato a prefeito de Maceió. É um governo que está fazendo muitos investimentos em Maceió. É um governo que está indo no caminho de encontrar o eleitor de Maceió. Então ele pode, daqui a 2 anos, ser candidato na sucessão do JHC. Porque poderá ser contra o Rodrigo Cunha, caso o JHC renuncie e o Rodrigo assuma. E eu acho que o Rodrigo terá dificuldades absurdas, porque a Prefeitura de Maceió aumentou demais as suas despesas com base em uma receita que não é recorrente, que foi BRK e a Braskem. Não é uma receita recorrente, essa receita acabou. E as despesas continuam aqui elevadas. Então, a bomba que o Rodrigo pode pegar está armada. Ou pegar um sucessor do JHC e que desde Ronaldo Lessa, Cátia Borne, um prefeito de Maceió não faz seu sucessor. Então, é uma eleição direcionada
para a oposição. Lógico, política é dinâmica, pode acontecer ainda várias coisas objetivas, mas eu acho que o Paulo tem toda a condição de, em 2028, ser candidato a prefeito de Maceió. Você acha que ele tem cacife para substituir o Renan Filho no ministério, se o Lula vencer mais uma eleição? Rapaz, ele está se preparando muito para isso. O homem tem feito mestrado, inclusive em Portugal. O homem tem feito de gestão. O homem tem feito pós-graduação no INSPER. O homem, ele está intelectualmente se preparando para ocupar grandes cargos a nível nacional. Não sei se um ministério, uma grande estatal, um banco, ou até trabalhar na iniciativa privada mesmo. Ele é muito dinâmico, o Paulo. O Paulo, aquela frase da campanha é exatamente o que representa ele. Coração trabalhador. Ele é um cara muito grande de coração, mas muito trabalhador e muito dedicado. Tanto é que se você acompanha no Instagram, ele acorda cedo, vai correr 10 km na praia. Depois já está no palácio, depois você olha, ele já está no sertão, depois você olha, ele já está em Maragogi. Ele é um cara que não para em dinâmica. E mais, que ele, como vai ficar aos 4 anos, eu acredito nisso, ele vai ser um governo de muita entrega, de muita relevância. Inclusive, deixar bem claro aqui uma coisa que o povo de Maceió cobra muito, que é o Hospital do Idoso, lá na frente, lá em cima ali, onde era a Dona Valmira, e aquela obra não está andando porque a prefeitura está impedindo que a obra ande. A prefeitura se negou a dar o alvará de construção. E tudo isso, no momento objetivo, o Paulo vai mostrar como as creches cria. Que o governo já entregou 3, está tomando conta porque a prefeitura não assume, isso não é papel do governo do estado. Queria construir mais, o JHC não deixa. Mas eu acho que a capilaridade que o Paulo vai ter dentro de Maceió e a condição de mostrar, eu fiz isso quando foi governador em 4 anos, eu posso fazer isso em Maceió durante 8. E me compare com o candidato à sucessão. E a rejeição que os calheiros têm aqui em Maceió pode atrapalhar esse processo? Com certeza. Com certeza. E aí ele tem que ter alternativas a isso. E o próprio ministro Renan Filho, o senador Renan Calheiros, sabe da rejeição que eles têm em Maceió. Sabe, porque isso é uma coisa muito clara. Por exemplo, eu defendia que o PSB tivesse candidatura própria nessa eleição. Apesar de ter votado no Rafael, o Rafael era um grande candidato, era um grande nome, mas a rejeição ao MDB é muito grande dentro de Maceió. E isso tem como daqui para lá, tem como ser pelo menos minimizado, e que deve ser o caminho agora natural do governador, do grupo do deputado Marcelo Vitor, e para o PSD. Para a gente encerrar definitivamente, Davi, para onde é que você vai em 2026? Você continua no União Brasil, no PSB, que é um dos partidos que orbitam aí em torno do governador, no PSD, atualmente com Luciano Amaral, ou vai para o MDB? Ainda está muito cedo, eu estava dizendo aqui, dificilmente eu irei para o MDB, muito difícil. Diria que quase impossível, não vou dizer impossível, porque em política nada é impossível, né? Mas a gente pode ter uma aliança Renan Calheiros e JHC, como tivemos JHC e Alfredo Gaspar. Mas dificilmente eu irei para o MDB, mas ainda não posso assumir. A gente tem um bloco hoje de ex-deputados, a gente chama o Bloco dos Derrotados, eu, o deputado Léo, deputado Tarcísio, deputado Valgaia. Estamos nos mobilizando, inclusive conversando muito com o deputado Silvio Camelo, estamos nos mobilizando para que esse bloco vá junto para um partido que esteja dentro, lógico, do grupo do governador, do grupo do presidente Marcelo, e que a gente ali tenha condição eleitoral de disputar, porque a gente sabe que o tamanho de um deputado estadual hoje, com as emendas do jeito que estão, com a capacidade de investimento que um deputado estadual tem, é muito difícil para quem está de fora competir na mesma... Como é que se diz? Na mesma condição. A gente não tem a mesma condição de um deputado estadual. Então, a gente está ali pensando, planejando para onde iremos, que pode ser no PSB, pode ser no PDT, pode ser no PV, pode ser que todo mundo esteja junto numa rede, numa federação partidária, porque isso já foi discutido semana retrasada. Teve uma reunião, rede, PSB, PDT e PV. Então pode ser que saia aí uma federação só e que a gente não precisa nem ter essa discussão, que Brasília mesmo resolva.
Porque ainda está muito cedo. Por exemplo, Luciano, aqui só para encerrar. O Davi Davino foi para os Republicanos. Aí o Republicano vai anunciar uma federação agora com o MDB. Quem vai ter o controle disso? Lógico que vai ser o grupo dos Calheiros. Lógico que o Renan Calheiros vai ter o controle. Aí o Davi Davino vai sobrar duas alternativas. Ou se junta com o Renan, ou saia do Republicanos. Então, assim, é muito cedo para qualquer coisa, porque nem Brasília sabe. A gente ainda não sabe quantos candidatos vão ter. Se são 24 deputados estaduais ou se são 27, se são 8 federados ou se são 9. Então, tá muito difícil para escolher a sigla partidária. Eu sei que eu sempre serei do PFL, mas infelizmente assim não quis o eleitor porque o partido acabou. Perfeito, Davi. Davi, eu quero agradecer demais a você pelo tempo destinado e por ter falado, né, todas as questões que falou aqui. A gente quer agradecer mesmo. Não poderia ter sido uma primeira edição de Antena Entrevista melhor essa do que você aqui para dar esse primeiro depoimento. Obrigado, Davi. Estou sempre às ordens. Como eu disse, você abriu a porta da comunicação do interior para mim, lá em Teotônio, em Arapiraca. Não podia negar esse convite. Estou às ordens de você e de todo o grupo do Antena 7. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Felipe Ferreira, grande abraço. Obrigado. Abraço, Luciano. Até a próxima entrevista. Agradecer também a presença do nosso convidado, Davi Maia. Até a próxima. Valeu, Felipe. Um grande abraço ao pessoal da técnica também. Muito obrigado por esse primeiro encontro. A gente está de volta 1 ou 2 vezes por semana, sempre aqui na rede Antena 7. Até o próximo programa. Grande abraço. Tchau, tchau.